E eu quero aqui agora ler alguns versículos que está no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre Su e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei essa tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Versículo 16, salta aí para o versículo 16, diz assim: E descendo o guiou, e eis que estavam ali espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens que montados sobre os camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Mais uma vez eu vou repetir a parte A do versículo 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Agora, olha para essa pessoa que está do seu lado, toque no ombro dela e fala: tudo que é seu. Não, fala mais forte. Tudo que é seu, que foi roubado, que foi saqueado, que foi tirado à força de você, vai voltar para a tua mão. O que é seu, que foi roubado, saqueado, tirado à força, levado pelo adversário, hoje Deus está dando ordem, vai voltar para a tua mão, porque o que é teu não vai ficar na mão de um adversário, o que é teu não vai ficar na mão do inimigo. Diga para duas pessoas aí: o que é seu não vai ficar na mão do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Cantora Aline Soares, te amo, minha amiga, amo você. Glória a Deus, aleluia. A gente sabe que Deus faz uma promessa a Davi, derrama uma unção sobre a vida dele, dizendo que ele vai reinar. Mas Davi não assume a posição de rei de imediato. Vai se passar um processo. E esse processo nada mais é do que Deus forjando Davi. Porque todas as vezes que Deus quer nos dar estrutura e nos forjar e nos melhorar, Ele vai colocar as nossas vidas para passarmos por processos. Processos de Deus não é para gerar vergonha. Processo de Deus não é para a tua desonra. Processo de Deus não é para alguém zombar de você. Processo de Deus não é para você ficar prostrado e abatido. Processo de Deus é Deus te estruturando. Processo de Deus é Deus te dando firmeza. Processo de Deus é Ele te capacitando e te melhorando. Então a Bíblia diz que Davi vai passar por um processo. Esse processo dura quase 20 anos. E durante esse processo, um dos processos que ele passa é que ele vai se passar como errado mesmo estando certo. Porque a Bíblia diz que começa uma perseguição do atual rei, que é Saul. E ele começa a perseguir Davi justamente porque ele tem uma inveja, porque ele está enciumado. Porque Davi vence o gigante, derrota Golias, as mulheres começam a cantar, Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares, e isso vai inflamar o coração de Saul. Então ele vai desejar matar Davi por causa disso. E Davi, tendo condições de matar Saul, de contra-atacar, de guerrear Saul, Davi entende que ele não tem autorização para fazer, porque nem tudo que nós temos condições, nós temos autorizações. Porque tem coisas que você pode fazer, tem coisa que na sua força você pode executar, só que Deus não te dá autorização. Até porque uma das formas de Deus nos forjar é nos privar de usar a nossa razão. Deus sabe quem nós somos quando Ele fala: vai lá, tu está na tua razão, vai lá. Quando tu está na tua razão, Ele fala: vai lá, conversa, justifica, vai lá, tira a pergunta. Mas quando Ele fala assim: tu está certo, mas eu estou te privando de usar a razão, é nesse momento que Ele quer que nós venhamos nos revelar a Ele. E isso fala de maturidade, porque maturidade na nossa vida é revelado
revelado não quando a gente faz aniversário. Maturidade é revelado na contrariedade. Porque tem gente que não pode ser contrariado. Porque tem gente que não pode ouvir não. E ele se revela de uma maneira que a gente nem imagina a face que tinha. Mas o Senhor está dizendo: eu estou privando você de usar a tua razão. Estou deixando você ser contrariado para você me revelar o teu nível de maturidade. Então Davi demonstra para a gente que é maduro. Ele é novo, mas é maduro. E durante esse período que Davi está em processo, antes de assumir o trono, ele vai passar por muitas batalhas. E uma delas está aqui, que nós acabamos de ler no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel. Já tem aproximadamente quase 12 anos que Davi venceu Golias. Esse episódio aqui. Davi já passou por alguns lugares. E um dos lugares que ele passou foi pela caverna de Adulão. Quando ele passa pela caverna de Adulão, a Bíblia diz pra gente que alguns homens vão se aliançar a ele. Homens esses, pastor Josiel, que vai olhar para Davi, mesmo foragido, mesmo não tendo trono, vai olhar para Davi e vai falar assim: eu vou ficar aliançado com Davi, porque eu sei que hoje ele está aqui escondido, porque eu sei que hoje ele está aqui abatido, porque eu sei que hoje ele está aqui sem trono, mas eu sei quem ele vai se tornar. Eu quero que tu pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para alguém, diga para essa pessoa: Deus vai te conectar, Deus vai te aliançar a pessoas que não vão julgar o teu momento, mas que vai enxergar quem você vai ser depois dele. Deus vai te aliançar a gente que vai olhar para você depressivo e vai dizer: eu sei que você não é essa depressão, eu sei quem você vai se tornar depois dela. Gente que vai olhar para você hoje quebrado e vai dizer: eu sei do potencial que tu tem, a tua história não termina aqui, a tua situação não vai ficar assim. Deus vai colocar gente do teu lado que quando você pensar em parar por causa da guerra, vai dizer: no que depender de mim tu não para, no que depender de mim tu avança, no que depender tu rompe, no que depender de mim tu vai além. Porque essa noite Deus vai te aliançar a gente certa na hora do processo. Deus vai te conectar a pessoa certa na hora da dificuldade. Segura a mão de alguém que está do teu lado, segura e diga para essa pessoa: no que depender de mim, tu não morre nesse processo. No que depender de mim, tu não paralisa nesse processo. No que depender, no que depender de mim, você não estaciona nessa fase, você vai além. Esse tipo de gente é gente visionária. Esse tipo de gente é gente visionária. O que é gente visionária? Gente que já está enxergando lá na frente. Porque falar que sempre acreditou depois de ter tudo feito é fácil. Deus vai colocar a gente do teu lado que vai acreditar quando nada estiver dando certo. Então Davi já tem 600 homens com ele aqui no capítulo 30. E Davi já tem esposas, já tem filhos. Esses 600 homens têm esposas, têm filhos. E Davi se ausenta por 3 dias. E essa ausência é o suficiente para os amalequitas entrarem na terra de Ziclag. Que terra de Ziclag é essa? Quem deu essa terra para Davi foi filisteu. Porque Davi está foragido. Saul quer matá-lo, está perseguindo. Então os filisteus agora vai fazer uma aliança com Davi e vai dar uma terra que se chama Ziclag para Davi ficar com as suas esposas, seus filhos, os 600 homens, todos que têm esposa e filhos também. Então percebe o que está acontecendo? Tem hora que Deus coloca a gente para nos ajudar, pessoas que na lógica humana não se levantaria para dar suporte. Mas por que Deus está fazendo isso? É porque tem um israelita que está querendo matar outro israelita. E quando israelita não ajuda israelita, Deus levanta filisteu para ajudar. Só que você precisa entender que você não vai ficar
refém na mão do adversário nesse processo. Não vai ficar sem ajuda não. Então Davi tem essa terra, está tudo bem até o momento, só que ele se ausenta. Era para Davi estar fazendo a proteção do lugar junto com 600 homens. Era para ele estar fazendo a segurança do lugar. Só que a falta de posicionamento abriu legalidade para a Amalequita entrar. Porque quando a Amalequita chega em Ziclag, a Amalequita não vai ver nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de força, não tem homem na cidade. Quem ficou está vulnerável, e uma pessoa vulnerável não consegue resistir ao ataque do adversário. Então ele pega as mulheres, os amalequitas, pega as crianças, levam cativo, rouba os despojos, e quando sai joga fogo, incendeia a cidade. Mas eu gosto da forma como o autor aqui gosta de descrever para a gente, porque ele fala no versículo 2, que os amalequitas não mataram ninguém, levaram cativo, mas não mataram ninguém. Por quê? Porque Davi poderia até estar ausente, mas o Deus de Israel estava presente. E se a intenção de Amalequita era matar, o Deus de Israel colocou limite na ação do adversário. E eu vou liberar essa palavra que é profética, porque já foi dito aqui hoje, desde a hora do quarto de guerra, que não haverá morte na nossa casa. E eu vou continuar nessa linha profética. Segure a mão de alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: Deus colocou limite, fala, na ação do inimigo. Deus colocou limite na ação do adversário. A intenção dele era matar, a intenção dele era fazer você passar o fim de ano em luto. Mas Jesus desce aqui hoje e fala: não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte. Jennifer, mas está cativo na mão do inimigo, mas não vai morrer na mão de Amalequita. Mas está cativo na droga, mas não vai morrer na droga. Mas está cativo na prostituição, mas não vai morrer na prostituição. Mas está cativo no álcool, mas não vai morrer lá. Porque Deus está dizendo: não vai morrer na mão do inimigo, não vai morrer, não vai ter morte precoce. Porque Deus está descendo e dando limite, 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 limite. Bate na mão de duas pessoas aí e fala: Deus está dando limite. Diabo não vai fazer o que quer lá na tua casa, não. Não vai ter AVC no meio da madrugada, não vai ter infarto no meio da madrugada. Não tem gente, tem gente que entrou aqui gerando. Não vai ter aborto espontâneo, não vai ter derrame. Deus está dizendo através da minha boca: eu estou pisando forte lá hoje e dizendo: na tua casa não vai ter morte, vai ter livramento, livramento. É livramento, venha Devec, venha Devec, venha Devec, porque tem livramento, tem livramento, tem livramento. Remandará Gácia, Xerra, tem livramento na terra. Gênesis 19, a Bíblia diz que Deus envia 2 varões, 2 anjos, para a cidade de Sodoma, porque Ele vai destruir a cidade por causa do pecado. Aí esses varões vão ser recebidos por Ló, na porta da cidade. Ló vai levar esses homens para dentro da sua casa, esses varões. Aí os homens da cidade ficam sabendo que Ló está hospedando estrangeiros na tua casa. Eles vão todos para a porta da casa de Ló, na intenção de fazer mal a Ló e os varões que estão com Ló. Só que a Bíblia diz que todos que estavam na porta, do maior ao menor, foram acometidos de uma cegueira, de maneira que eles procuravam a porta, mas não encontravam. É Deus dizendo: ainda que teu inimigo tenha olhos, mas ele não vai ter condições de te enxergar.
Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu uma porta fechada. Do lado de fora pode ter ameaça, do lado de fora pode ter alguém dizendo que vai gerar perigo, mas Deus está dizendo: o que importa é o que tem da porta para dentro. Porque se da porta para fora tem ameaça, da porta para dentro tem anjo dizendo: aqui não entra, aqui tem livramento, aqui não entra. Diga para 3 pessoas aí: Deus fechou a porta para o inimigo hoje. Deus fechou a porta para ele hoje. Deus fechou a porta. Tem livramento, é tu aqui. E Deus dando livramento lá. É você aqui dando glória. E alguém voltando agora do trabalho, da condução, e Deus dizendo: estou dando livramento lá. É tu entrando na marcha aqui, e Deus dizendo: eu estou livrando lá de bala perdida, eu estou livrando lá de confusão, de esfaqueamento. Deus está dizendo: eu estou dando livramento. Esse diabo que queria fazer você acordar de madrugada com telefonema para gerar desespero na tua alma, Deus está dizendo: estou dando limite ao inimigo hoje. O telefone não toca. Aleluia. Quando Davi chega, quando ele chega em Ziclag, que vê a situação, não vê as mulheres, não vê as crianças, vê a cidade incendiada, o texto diz que ele chora até perder as forças. Aí a gente está falando de Davi, né? Davi é um homem de guerra, homem valente, homem forte, mas quando ele viu que os teus tinham sido atingidos, ele chorou até perder as forças. Porque vamos ser sinceros, a gente passa umas crises financeiras, mas quando um da nossa casa é atingido, parece que o chão abre. É ou não é? A gente passa aí umas afrontas, umas provocações, mas quando um da casa é atingido, parece que as nossas forças vão embora. E Davi está vivendo isso. E aí, nesse momento de instabilidade, a Bíblia diz que os outros 600 homens que estavam com ele vão pegar pedra para lançar em Davi, porque na mente deles, Davi é o culpado, ele é o líder, tudo bem. Mas ninguém pensou que a cidade ia ficar vazia, sozinha, quando se ausentaram durante 3 dias. Ninguém falou assim: olha, se a gente sair, as mulheres e crianças vão ficar vulneráveis. Então ninguém alertou que algo ruim poderia acontecer. Mas agora que a tragédia chega, vamos levantar um culpado, vamos apontar um culpado. Então eles pegam pedra para lançar em Davi, porque na mente deles Davi é culpado. E aí você leu comigo, versículo 6, se não me engano, fala que eles pegaram pedra para apedrejar Davi, porque todos estavam em grande amargura. Redobre a tua atenção. Eles estão emocionalmente abalados, e estão tomando decisão com base na emoção. Porque inimigo aqui não é Davi, inimigo aqui é a Malequita. E todas as vezes que a gente não gerencia as nossas emoções, a gente compromete o nosso discernimento. Jennifer, eu não entendi. Tem gente que está sendo movido por emoção e está guerreando contra a sogra, está guerreando contra irmão, está guerreando contra pai, está guerreando contra a mãe. E Deus hoje te sentou aqui para dizer: eu vou ampliar teu campo de visão para você ter discernimento. Comece a governar teu sentimento para não comprometer o teu discernimento. Se você for uma pessoa sentimental demais, você vai querer guerrear na carne, vai querer guerrear no sangue. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades.
Você precisa entender que por trás de alguém que está com um comportamento de afronta contra você, tem um espírito que está regendo essa pessoa para fazer você sair da bênção, para fazer você ter descontrole, para poder fazer você pecar. Por trás de alguém que levantou uma batalha contra você, tem um espírito que está fazendo de tudo para tirar teu equilíbrio. Só que como que a gente identifica isso? Buscando em Deus. E como é que vence isso? Com armas espirituais. E o problema desse tempo é que tem muita gente perdendo guerra, porque está querendo usar métodos naturais em guerras espirituais. O que é de ordem espiritual, tu vai guerrear no espiritual. Jennifer, como é que eu venço esse demônio que está me afrontando? Joelho no chão, boca no pó, 3 horas da manhã, abre mão desse cafezinho de manhã. Mas eu vou ficar com dor de cabeça. Resiste, aguarda, sustenta mais um pouquinho, que você vai ver esse demônio tombando. Só que Davi ensina pra gente aqui que ele não vai se descontrolar diante do descontrole do outro. Porque Davi, enquanto está todo mundo querendo apedrejar ele está levantando altar de adoração, ele está levantando altar de oração, ele está buscando a Deus. E aí eu entendo que Davi está dentro de um ambiente profético. Agora redobre a tua atenção, que isso aqui é uma chave para você nessa noite. Davi é alguém que está numa terra que se chama Ziclag. O nome Ziclag significa lugar de ondulação. Para você andar num lugar de ondulação, tu tem que ter equilíbrio. Então Davi está nos ensinando a absorver a unção do território profético que a gente pisa. Jennifer, não entendi. Tu está num território profético. Essa casa é profética. Aprende a reter a unção que está sendo liberada desse território. Davi está mostrando para a gente que ele não vai ficar desequilibrado diante do desequilíbrio do outro. Segure a mão de alguém que está do teu lado e fala: não fique desequilibrado diante do desequilíbrio do outro, porque tem gente perturbada que a função dela é só te perturbar. E Deus está dizendo: não se permita ser perturbado pela perturbação do outro. Fica no teu ponto de equilíbrio. Jennifer, mas você não sabe aonde eu moro. É porque você não sabe qual é a casa que eu moro, aquela vizinhança. É porque tu não sabe que naquele quintal lá só eu sou crente. Então é você mesmo. Tu não pode esperar do outro aquilo que Deus está exigindo de você. É você que está aqui no sobrenatural. É você que está fazendo campanha. É você que está apresentando pedido. É você que está orando. Então é você que tem que ter o equilíbrio. Davi ora. E ele fala com Deus: Senhor, eu devo perseguir essa tropa? Eu vou alcançar? E Deus fala com ele: você deve perseguir, você vai alcançar e tudo você vai libertar. Percebe que Deus está dando uma resposta para Davi diferente da pergunta que ele está fazendo. Na verdade não é nem diferente, acrescentando. Porque Davi faz 2 perguntas e Deus manda para ele 3 respostas. Diga para 2 pessoas aí: tem acréscimo de Deus. Fala. Na resposta que está descendo. Eu acho que ele não entendeu, porque senão ele tinha dado glória. Fala de novo: tem acréscimo de Deus na resposta que Deus está enviando. Alguém está assim: eu só quero uma porta de escape. Deus está dizendo: eu vou fazer mais do que isso. Tem acréscimo. Alguém está dizendo: eu só quero que essa fila do SUS diminua. E Deus está dizendo: eu vou fazer mais do que isso. Vou te curar, vou te tirar da zona medicamentosa. Alguém está dizendo: eu só quero que aquela menina termine aquele relacionamento que não é de Deus. E Deus está dizendo: eu tenho um casamento de honra para ela aqui. Tem acréscimo. Davi vai atrás, porque tem uma palavra de Deus. E aí o versículo 16 você leu comigo.
que Davi está diante de uma planície. E quando ele olha para baixo, ele vê os amalequitas comendo, bebendo e dançando. Comida, bebida e dança fala de quê, igreja? Pode falar mais forte. Fala de? Mais forte. Então, Davi, olha a visão dele. Ele está vendo amalequitas fazer festa com aquilo que é dele. Aí eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu, Jennifer, conjecturando, penso eu, Deus dizendo: Davi, vai lá, desce e acaba com a festa do inimigo. E você vai ficar de pé falando para 3 pessoas: a festa do inimigo vai acabar. Fica de pé falando para 3 pessoas: a festa do inimigo vai acabar. Porque a intenção do adversário é fazer festa com aquilo que leva o teu nome. A intenção do adversário é pegar o dinheiro do teu marido e fazer festa com o dinheiro dele. Mas essa noite Deus está tomando a minha boca para dizer: a festa vai mudar de endereço, porque a festa não é no arraial de Amalequita, a festa hoje é no arraial do povo de Deus. Segura a mão de alguém que está do teu lado, segura, e diga para essa pessoa: a festa do inimigo acaba hoje, 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 porque o que é teu vai voltar para tua mão, o que é teu vai voltar para tua mão. Tem entidade que ganhou oferenda para fazer festa com a tua casa, e Deus está dizendo: eu quebro essa oferenda hoje, eu quebro hoje toda entrega que foi feita no mundo espiritual contra a tua vida. Não vai ter festa do inimigo, vai ter celebração e culto em ações de graça na tua casa. E eu encerro dizendo que Davi começa a guerrear. Quando ele começa a guerrear, ele vence os amalequitas e tudo que é dele, as esposas, os filhos, os despojos, tudo que é dele é recuperado, é resgatado. Tudo que foi tirado de você vai ter resgate. Então percebe o que está acontecendo. Percebe, pastor Gesiel, que tudo que é de Davi estava debaixo de uma regência de Amalequita, uma regência espiritual de Amalequita. Então quando Davi entrou na guerra, essa regência perdeu a força, está entendendo? E o que estava regendo não rege mais. É Deus dizendo através da minha boca: toda regência espiritual maligna que estava atuando na mente do teu filho, que estava atuando na mente dessa menina, toda entidade que estava regendo os pastos dela, estava regendo saúde, Deus hoje está dizendo: entra na guerra, porque eu vou tomar essa regência. Entra na guerra, porque eu vou tirar a força dessa regência. Entra na guerra. Tem alguém de guerra aqui nessa noite? Tem alguém de batalha aqui nessa noite? Então te dou 1 minuto, entra. Se tu é batizado, fale línguas. Se tu não é, seja agora. Entra na guerra, porque tem demônio do vício que vai soltar. Tem demônio da prostituição que vai soltar. Tem demônio da enfermidade que vai soltar. Solta, solta, diabo, porque essa noite o que é nosso vai ficar na nossa mão. Relevante, é que me dá graça. Vai soltar, tá soltando. Tem cadeia sendo quebrada, tem cárcere espiritual sendo quebrado. Olha aí, essa depressão vai sair, essa síndrome do pânico vai sumir. Olha como é que tem